passando 1% do nosso tempo com Deus, hoje nós vamos encerrar o livro de Levítico. Não foi tão difícil quanto parecia. Tantas leis, tantas orientações, tantas direções. Quanto tempo passamos evitando este livro, mas chegamos ao fim. Eu sei que não foi tão fácil assim, mas chegamos ao fim. Levítico, capítulo 26, vem carregado de bênçãos. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da colheita das uvas, e a colheita se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão seus inimigos, e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não aborrecerei com vocês. Me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu farei isto. Trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho nos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês, e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará sua colheita e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e os reduzirão aos poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isto vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados.
Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos dos inimigos. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isto, pelo amor de Deus, será que depois de tudo isso a gente ainda desobedece? A resposta é sim. Se ainda com isto não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também com furor serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão que comer a carne dos seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos. Derrubarei os altares onde queimarem incensos e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Eu vou fazer uma pausa aqui, só para dar um entendimento. Tudo isso aqui é consequência das nossas escolhas. Quando Deus diz aqui, vocês terão que comer a carne dos seus próprios filhos e filhas, é porque nós nos colocamos numa situação tão crítica, tão triste, nós mesmos nos conduzimos até lá, com as nossas próprias pernas, que muitas vezes as nossas ações, as nossas escolhas fazem com que a gente coma assim a carne dos nossos filhos e filhas. De tão destruídos, de tão escuros no sentido de vivermos na escuridão total que estamos. Mas vamos continuar, 31. Reduzirei as cidades de vocês a deserto, destruirei os santuários onde vocês adoram, e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra, e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações, irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada, e as cidades ficarão em ruínas. Então, a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos neste tempo. A terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal, na terra dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge de espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos inimigos de vocês e pela iniquidade dos seus pais. Com eles serão consumidos. Mas, se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles, e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos,
não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los e invalidar minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor a eles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São esses os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel, por meio de Moisés, no Monte Sinai. Ai, que Deus bom, né? Que Deus bom. A palavra é cheia de se e então. Se você fizer isso, então vai acontecer aquilo. Mas a palavra também tem alguns mas. Mas, se confessarem a sua iniquidade e dos seus pais, se confessarem, sabe o que Deus diz? Que por amor, Ele lembrará da aliança. Que Deus lindo! O que a gente está esperando, né? O que a gente está esperando para viver em obediência e confiança nesse Deus? Porque as promessas são tantas, é tudo tão claro. E mesmo assim a gente duvida e quer agir com a nossa própria força. Capítulo 27, para encerrarmos este livro. O Senhor disse ainda a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objetivo da avaliação for um homem da idade de 20 anos até 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas e da mulher de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata e da mulher de 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas. Se mulher, 120 gramas. Mas se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote, para que este faça a avaliação. O sacerdote, segundo o que permitem as posses de quem fez o voto. Se o que for prometido for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo o que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a quinta parte ao que foi avaliado. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro, a avaliação feita, e a casa ficará com a pessoa. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar ao seu campo desde o ano do jubileu até a avaliação, será pelo valor integral. Mas se dedicar ao seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes, até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se alguém dedicou o campo de algum modo e quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro, a avaliação feita, e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém,
Havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal impuro, poderá ser resgatado, segundo a avaliação, com acréscimo de 1/5 parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido segundo a avaliação. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem, animal, campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado. Terá que ser morto. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a 5ª parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem poderá ser tocado. Mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. E assim concluímos o livro de Levítico, com este capítulo que mostra aquilo que temos que entregar a Deus, aquilo que temos que devolver a Ele como dízimo ou entregar como um voto. Eu creio que esse último capítulo deixa uma mensagem muito específica sobre todos esses 26 capítulos anteriores, onde Deus detalha com muito cuidado tudo aquilo que é agradável a Ele, tudo aquilo que faz com que os homens tenham uma convivência melhor, tudo aquilo que Ele espera de uma vida santa. E Ele conclui com aquilo que nós precisamos ofertar para continuarmos na sua presença. Amém?